Não há servo neste mundo mais querido para mim do que ele, nem jamais haverá um mais querido. Eu gosto da outra tradução, Bimala. É o mesmo conteúdo. Nunca houve, nunca haverá ninguém mais querido para mim do que essa pessoa. Mas o que esse servo fez? Eu também quero me tornar querido para Deus. Aliás, todo mundo deve se tornar querido para Deus. Fala mais, fala menos. Nossa, já cortou o barato. Você lembra o que esse servo fez para se tornar o mais querido? E nunca haverá ninguém mais querido do que ele para Deus, Krishna. Tá, Natyasma, errei tudo, tá vendo? Natyatasman manusheshu kastin me priyakritamaha bhavita nachame tasma aniya priyataro bhuvi. Peraí, deixa eu ver o verso anterior. Não, eu quero saber. Tudo bem que já esqueço, mas pelo menos eu lembrei. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, para a pessoa que explica este segredo supremo aos devotos, o serviço prático e amoroso a Deus está garantido e no final ele retornará a mim. Geralmente se aconselha que o Bhagavad Gita seja discutido somente entre os devotos, pois aqueles que não são devotos não compreenderão nem Krishna, o Deus Supremo, nem o Bhagavad Gita. Vou ler aqui, peraí. Não, eu quero saber. Aqueles que não aceitam Krishna como ele é e o Bhagavad Gita como ele é, não devem tentar explicar o Bhagavad Gita por capricho e converter-se em ofensores. Deve-se explicar o Bhagavad Gita a pessoas que estão prontas para aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus. Este é um tema exclusivamente para devotos e não para especuladores filosóficos. Qualquer pessoa, entretanto, que tente sinceramente apresentar o Bhagavad Gita como ele é, avançará em atividades devocionais e alcançará o estado devocional puro da vida. Como resultado de tal devoção pura, é seguro que ela irá de volta à casa, de volta ao lar, à morada eterna, de volta ao Supremo. Isso aqui inclusive está no nosso perfil, Bimala, esse trecho aqui, ó. Qualquer pessoa que tente sinceramente apresentar o Bhagavad Gita como ele é quem explica o Bhagavad Gita para as pessoas. Aí se torna a pessoa mais querida para Deus. E ele falou que nunca houve e nunca haverá ninguém mais querido para ele, Deus, Krishna, do que essa pessoa que faz isso. Então vamos continuar. Não, eu não estou fazendo isso, eu estou tentando fazer, estou tentando não atrapalhar, Bimala. Tá, Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, verso 69. Não tem explicação, então vamos ler mais um verso. E eu declaro que aquele que estuda esta conversação sagrada me adora com sua inteligência. Também não tem explicação, vamos ler mais um. E uma pessoa que ouve com fé e sem inveja liberta-se das reações pecaminosas e alcança os planetas onde vivem os piedosos. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, para entender todos os detalhes. Nunca houve, nem nunca haverá ninguém mais querido para Deus, Krishna, do que a pessoa que explica o Bhagavad Gita para as pessoas em geral, tá vendo? Para todos, o Bhagavad Gita é para todos. No 67º verso deste capítulo, o Senhor Krishna proibiu explicitamente que o Gita fosse falado para aqueles que invejam o Senhor. Em outras palavras, o Bhagavad Gita é somente para os devotos. Mas acontece que às vezes um devoto do Senhor Krishna dá uma aula aberta. E nessa aula não se espera que todos os estudantes sejam devotos. Por que tais pessoas dão aulas abertas? E aqui a gente está dando o Bhagavad Gita para todo mundo, para o mundo inteiro, Bimala, para todos os ouvintes.
É mais ou menos o caso aqui, tá? A diferença é que quem está falando aqui é uma pessoa comum, não é um devoto. Mas eu estou lendo o que o devoto puro de Deus falou. Aqui se explica que, embora nem todo mundo seja devoto, ainda assim existem muitos homens que não têm inveja de Deus, Krishna. Eles têm fé nele como a suprema personalidade de Deus. Se tais pessoas ouvem um devoto autêntico falar sobre o Senhor Krishna, o resultado é que eles se tornam imediatamente livres de todas as reações pecaminosas e depois disso alcançam um sistema planetário onde estão situadas todas as pessoas virtuosas. Por isso, simplesmente por ouvir o Bhagavad Gita, até uma pessoa que não tenta ser um devoto puro alcança o resultado de atividades piedosas, virtuosas. Disse, eu errei. É que eu estava emocionado aqui, Bimala, com essa bênção aqui, ó, que eu até errei. Simplesmente por ouvir o Bhagavad Gita, até uma pessoa que não tenta ser um devoto puro de Deus alcança o resultado de atividades virtuosas. Nossa, vou até printar isso aqui, uma máxima, Bimala, um incentivo, né? Você vê, só por ouvir o Bhagavad Gita a pessoa se beneficia, todos se beneficiam, todos que são atingidos por essa vibração, todos os seres vivos. Nossa, aqui tem um monte de ser vivo. Rato não sei, barata também não sei, mas formigas, traças, aranhas, suas parentes, olha o que tem de suas parentes aqui nesse quarto aqui. Você tira a teia de aranha, vem outra e faz outra. É a Bímola, um dos sobrenomes da Bímola é aranha. Está cheio de parente dela aqui no quarto. Olha lá, olha uma parente sua lá, a tua irmã ali, a outra irmã sua ali. Olha lá outro aranha lá. Você tira elas voltam de novo e faz as suas casinhas, suas teias. Tá, já parei de falar. Onde eu estava, hein? Parar com a palhaçada, tá? Não, eu estava falando a máxima aqui. Ah, tá, aqui. Simplesmente por ouvir o Bhagavad Gita, até uma pessoa que não tenta ser um devoto puro alcança o resultado de atividades virtuosas. Desse modo, um devoto puro do Senhor Krishna dá a todo mundo uma oportunidade de se libertar de todas as reações pecaminosas e converter-se num devoto do Senhor Krishna. Geralmente, aqueles que estão livres da reação pecaminosa são virtuosos. Tais pessoas adotam muito facilmente a consciência de Deus, Krishna. A palavra Punya Karmanam é muito significativa aqui. Esta palavra se refere à execução de grandes sacrifícios. Aqueles que são justos na execução do serviço prático e amoroso a Deus, mas que não são puros, podem alcançar o sistema planetário da estrela polar, ou Dhruva Loka, onde preside Dhruva Maharaja. Ele é um grande devoto do Senhor Krishna e ele tem um planeta especial que se chama a Estrela Polar. Não, já parei de falar. Está adiantado. A gente lê um pouco mais dos livros do livro Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Eu falo demais, tomo bronca. Eu falo de menos, tomo bronca. Eu paro na hora certa, tomo bronca. Hari, socorro, essa cruz está me esmagando. Tá, já deu bronca hoje, já vou parar, já vou ler, mas peraí. Deixa eu achar onde está o livro aqui. Calma. Está aqui, ó. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Depois de visitar o templo, 1. Peraí, deixa eu tomar água. A voz está secando.
Esse clima está tão louco que eu não sei se eu estou sentindo frio ou calor, Bímola. Nossa, que louco. A cidade da Bímola é terrível, faz frio e calor ao mesmo tempo. É aqui mesmo. A propaganda na rua. Depois de visitar o Tata aqui, ó. Depois de visitar o templo, o Senhor Krishna Chaitanya aceitou o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, na casa de um sacerdote brahmana de Dekansu, com quem ele tinha familiaridade. Enquanto estava sentado sozinho na casa do sacerdote brahmana, o Senhor Krishna Chaitanya foi visitado por Rupa Goswami e Vallabha. De longe, os dois irmãos se prostraram no chão para oferecer reverências e recitaram muitos versos sânscritos das Escrituras. Quando o Senhor Krishna Chaitanya viu Rupa Goswami oferecendo reverências diante dele, ficou muito satisfeito e disse: meu querido Rupa, por favor, se levante. O Senhor Krishna Chaitanya então informou a Rupa Goswami sobre a misericórdia sem causa de Krishna para com ele, pois Krishna acabara de libertá-lo da vida materialista, que é baseada simplesmente em dinheiro, dinheiro e dinheiro. O Senhor Krishna Chaitanya aceitou os dois irmãos como seus devotos e citou um verso das Escrituras, afirmando, Escrituras védicas, é claro, né? Afirmando que o Senhor não aceitará um sacerdote brahmana que tenha estudado os 4 Vedas, se ele não for um devoto de Deus, Krishna. Mas ele aceitará alguém de uma família muito humilde, se ele for um devoto puro de Deus, Krishna. Então o Senhor Krishna Chaitanya abraçou os dois irmãos e, por sua misericórdia sem causa, tocou suas cabeças com os seus pés de lótus. Abençoados dessa forma, os dois irmãos. Não são. Peraí, Bímola, deixa eu voltar aqui que eu errei. É quando a gente erra, a gente volta, tá? Abençoados dessa forma, os irmãos ofereceram orações ao Senhor Krishna com suas próprias palavras. As orações indicavam que o Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Deus, Krishna, mas que ele havia assumido a forma de tez clara, Gauranga, e que ele era a encarnação mais generosa de Deus, Krishna, porque estava distribuindo amor por Deus, Krishna Prema. Srila Eita, alergia de frio. Esse frio é terrível. Srila Rupa Goswami também recitou um verso posteriormente encontrado no livro Govinda Lilamrita 1.2. Vou ler a tradução. Que eu me renda aos pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que é a maior e mais misericordiosa personalidade de Deus. Ele salva aqueles que estão imersos na ignorância e lhes oferece o maior presente, o amor por Deus, Krishna Prema, e assim os faz ficarem loucos pela consciência de Deus, Krishna. O Senhor Chaitanya nas biografias é descrito como o louco, é o louco de amor por Deus, Krishna Prema. Todo mundo deve adquirir essa loucura, todo mundo deve ficar louco por Deus. É louco por dinheiro, por mulher, já é, né? Tô louco por causa daquela mulher, tô louco para ganhar mais dinheiro, tô louco para ganhar na loteria, tô louco para comprar um celular novo, tô louco para comprar um carro novo, tô louco para comprar um patinete novo. Todo mundo louco. Oba! Tem até a música, né, Bia? Ninguém mais lembra, né? É tão velha que ninguém mais lembra. É o Silvio Brito, né? Todo mundo louco. Oba!
Mas o bom é ser louco por Deus. Aí sim, essa loucura é puro êxtase. E era essa loucura que o Senhor Krishna Chaitanya exibia. Posso continuar? Depois desse incidente, Valabhabhata convidou o Senhor Krishna Chaitanya para ir ao outro lado do rio Ganges e o Senhor o fez. Nessa viagem, Rupa Goswami acompanhou o Senhor Krishna Chaitanya e, de fato, para onde quer que o Senhor fosse, Rupa Goswami o seguia e ficava com ele. Como o Senhor Krishna Chaitanya se sentia incomodado em lugares com muitas pessoas, pediu a Rupa Goswami que o acompanhasse a um lugar nas margens do Ganges, conhecido como Dashashwamedha Gata. Durante 10 dias, ele instruiu Rupa Goswami sobre a verdade de Deus, Krishna, os princípios do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, e os sabores transcendentais, os relacionamentos com Deus, Krishna. Tudo isso foi descrito em detalhes completos para que no futuro Rupa Goswami pudesse compartilhar a ciência de Deus, Krishna, em seu livro Néctar da Devoção. Srila Rupa Goswami descreveu, esse livro vai ler depois, é o próximo livro que a gente vai ler depois do Krishna Book. A Ebima já resolveu, então tá bom. Então a gente vai ler esse livro, Néctar da Devoção, depois que acabar o Krishna Book, o livro que a gente lê na última parte do programa. Tudo isso foi descrito em detalhes completos para que no futuro Rupa Goswami pudesse compartilhar a ciência de Deus, Krishna, em seu livro O Néctar da Devoção. Srila Rupa Goswami descreveu esse incidente no primeiro verso do Néctar da Devoção, no qual ele fala sobre a misericórdia sem causa do Senhor Krishna Chaitanya para com ele. O Senhor Supremo Krishna é consciente e todo-poderoso, e por sua misericórdia sem causa, ele capacita uma entidade viva a receber a sua misericórdia. As pessoas em geral, estando sob o feitiço da vida condicionada, são avessas a prestar serviço prático e amoroso a Deus e praticar a consciência de Deus, Krishna. Elas desconhecem os ensinamentos da consciência de Deus, Krishna, que revelam a relação eterna da pessoa com a suprema personalidade de Deus e o processo pelo qual se pode retornar ao mundo transcendental e o objetivo final da vida, que é voltar ao lar, voltar à morada eterna. Por essas coisas serem desconhecidas pela alma condicionada, o Senhor Krishna Chaitanya, por sua misericórdia sem causa, instruiu Rupa Goswami nos princípios do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Mais tarde, Rupa Goswami distribuiu essa ciência para as pessoas em geral. E nós vamos distribuir aqui na rádio também. Repetindo, né, Bimala? No prólogo do Néctar da Devoção 112, Rupa Goswami descreve o Senhor Krishna Chaitanya da seguinte forma. Vou ler a tradução em português. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus do Senhor Krishna Chaitanya Deva, a suprema personalidade de Deus, Krishna, porque ele inspirou em meu coração o desejo de escrever algo sobre o serviço prático e amoroso a Ele. Por essa razão estou escrevendo este livro sobre a ciência da devoção, conhecido como o Néctar da Devoção. Começando seus 10 dias de instrução contínua. Não vai dar tempo. Mas está faltando 2 minutos ainda, Bíblia. Não vai dar tempo. Tá bom, sim senhora. Não vai esquecer que você prometeu ler o Néctar da Devoção depois do Krishna Book, hein? Ctrl D, tá. A senhora é diretora. Não, tá bom. Sim senhora, a senhora... Não achei ruim não, estou abanando o rabinho. Começando, peraí.
começando seus 10 dias, tá bom, já dá para lembrar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita como ele é. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela, mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, já cliquei, já abriu, já apareceram os links. O primeiro link é o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Depois, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás, e também é o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, Prabhupada um santo no século XX, o resumo dessa coleção, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então está combinado. E o oitavo link é o livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Já encomenda 1, 2, 3, quantos você puder, e dá de presente também, ajuda a espalhar esse conhecimento. Como que é, Bimala? Não seja egoísta. Você se beneficiou, então beneficie outras pessoas também. Distribua esse conhecimento, nem que for compartilhando esses links, livros grátis, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Cantar. Agenda. Tá bom, agenda. É verdade. Eu sou culpado, eu esqueci de te lembrar, né? Eu não te lembrei, aí você não mandou eu ler o calendário do mês de agosto, ler agora. É o segundo mês mais importante. Por que é o segundo mês mais importante? Porque o primeiro mês mais importante é o aniversário do Senhor Krishna Chaitanya, que é quando começa o Ano Novo de Deus, que é também o aniversário da encarnação mais bondosa de Deus. Se ele não tivesse vindo, ele não teria mandado o Srila Prabhupada, e nós nem saberíamos de todas essas coisas. E depois outra, né? Estamos no passatempo do Senhor Krishna Chaitanya há mais de 500 anos e ainda vão durar mais 9.500 anos pela frente o passatempo do Senhor Krishna Chaitanya. Tá, parar de falar. Tá bom, sim senhora. Nara Shehruinam Tobarano Rabin, tá? Então, o calendário do mês de agosto está aqui. Vamos lá, rapidinho. Nesse dia 5 também tem o aniversário de dois grandes devotos. Tá, aniversário, tá, lê do jeito que tá aqui. Tá bom, sim senhora, nossa. Ai, não é fácil, não resolve.
Dia 5 de agosto, terça-feira, Gauridasa Pandita, que foi visitado pessoalmente por Deus em sua casa, faz aniversário de desaparecimento. Escute mais histórias em jejum-ekadashi.blogspot.com. E neste dia 5 de agosto também, terça-feira, Rupa Goswami, que escreveu a essência de todas as escrituras sobre Deus, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E você prometeu, né, que vamos ler o livro de Rupa Goswami, que é o Néctar da Devoção, assim que acabar o Krishna Book. Dia 8, aniversário do Senhor Balarama Bimala, aparecimento de Deus, do segundo corpo de Deus, Balarama. Dia 16, aniversário de Deus, Krishna. Aniversário da forma original de Deus, da origem de tudo e de todos, Krishna, o Pai de todos, o Deus único, a causa de todas as causas, a única causa sem causa. Dia 17, aniversário de Srila Prabhupada, aniversário de aparecimento de Srila Prabhupada, o melhor homem de Deus que já pisou neste mundo. Dia 19, Anada Ekadashi. Dia 25, esqueça livros de Prabhupada. Dia 28, aniversário de Shrimati Sita Thakurani, uma das mães de Deus. E dia 31, o aniversário de Shrimati Radharani, a consorte eterna e a potência de prazer interna de Deus, Krishna. Nossa, esse mês também quantos aniversários em Bimala. Poxa vida, é festança o mês inteiro. Quer ver quantas festas? Balarama, Krishna, Srila Prabhupada e Shrimati Radharani. Nossa, é festa que não acaba mais. Esse mês aqui é só alegria. É festança no mundo inteiro e você já está convidado desde já, tá bom? Se tudo correr, se a gente se a gente não esquecer, a gente vai falar 1 ou 2 dias antes de acontecer as festas. Então se prepare, tá? Se prepare que esse mês é só alegria, é só festa. É festa que não acaba mais. Tá bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Libertando-se da Energia Ilusória. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanatimirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshurumilitandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Re Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute.
Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Calma, deixa eu centralizar a letra aqui. Página 222, L6, está aqui. Espera aí, deixa eu entortar a tela. Toma água. Agora vai. Punição também implica em recompensa. Um homem poderoso que pode punir também pode recompensar. Portanto, a existência de punição para o ser vivo que é forçado a aceitar um corpo material miserável, sujeito a nascimento, velhice, doença e morte, também, por lógica, implica a existência de uma recompensa para ele. Embora erroneamente consideremos o gozo dos sentidos materiais como a recompensa última da vida, a felicidade material é, na verdade, outra espécie de punição, já que atrai a pessoa a continuar girando no ciclo de nascimentos e mortes. Nos países ocidentais, os prisioneiros violentos são colocados em confinamento solitário, ao passo que os prisioneiros bem comportados às vezes recebem o privilégio de trabalhar no jardim do diretor da prisão ou na biblioteca como forma de recompensa. Contudo, qualquer posição dentro de um cárcere é, em última análise, uma punição. Da mesma maneira, a existência de categorias superiores e inferiores de gozo dos sentidos materiais não explica a recompensa definitiva da entidade viva, a qual deve constituir a antítese natural da punição da existência material. Essa verdadeira recompensa é uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento no reino de Deus, onde inexiste punição. O reino de Deus, Krishna, é Vaikunta, a morada eterna, ou prazer incondicional. Não existe punição no mundo transcendental. Lá é um lugar de prazer sempre crescente. Não tem monotonia, é sempre crescente, ilimitado. O mestre espiritual genuíno é aquele que é perito em todos esses assuntos, não através de sua própria imaginação ou especulação, mas através da compreensão madura das escrituras védicas autorizadas. Não basta ser escritura védica, tem que ser escrituras védicas autorizadas. As especuladas não prestam. Quer dizer, só presta para afastar as pessoas de Deus, encher as pessoas de dúvidas, né, Bima? Escrituras incompletas e imperfeitas é melhor nem ter elas, nem ler. Filmes especulados, escrituras especuladas, socorro. Enchem as pessoas de dúvidas e afastam as pessoas de Deus. Através da lei de novo esse trecho. O mestre espiritual genuíno é aquele que é perito em todos esses assuntos, não através de sua própria imaginação ou especulação, mas através da compreensão madura das escrituras védicas autorizadas, que são a manifestação literária da misericórdia motivada de Deus, Krishna. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 9.3 que Ashradadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapyamam Nivartante
Mrityu Sansara Vartmani. Em português, aqueles que não são fiéis neste serviço prático e amoroso a Deus não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Portanto, o mestre espiritual deve despertar o discípulo para a existência eterna do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Pode-se dar o exemplo de que, de manhã cedo, a mãe entra no quarto de seu filho para acordá-lo para que ele vá à escola. A criança não quer se levantar, mas a mãe afetuosa a força a levantar-se e manda-a à escola para ser educado. De igual modo, o mestre espiritual genuíno desperta a alma adormecida e a manda para a escola do mestre espiritual, onde ela pode ser treinada no conhecimento perfeito. Caso o discípulo tenha dúvidas sobre o valor da consciência de Deus, Krishna, o mestre espiritual genuíno deve dissipar essas dúvidas mediante o conhecimento superior. Quem duvida da autoridade de Deus, Krishna, ou do conhecimento védico, não pode se tornar um mestre espiritual genuíno. Por outro lado, Prabhupada cita aqui, tentar ler, tá bom. Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Shudra Kenenaya, Jai Krishna Tattva Veta Sei Guru Raya. Em português, o que eu tentei ler é: qualquer ser humano de qualquer posição social ou econômica pode se tornar um mestre espiritual genuíno caso conheça a ciência de Deus, Krishna. O Senhor Shri Krishna Chaitanya disse que instrui, é uma ordem, né? Instrui a todos a seguirem as ordens dadas pelo Senhor Shri Krishna no Bhagavad Gita e no Śrīmad Bhagavatam. Dessa maneira, torna-te um mestre espiritual e tente liberar a todos nesta terra. Tá, tentar ler, Bimala, de novo. Tá bom. Jaredeka Tarekaha Krishna Upadesha. Amara Agyaya Guru Hana Taradei Desha. Em português. É uma ordem, né? Instrui a todos a seguirem as ordens dadas pelo Senhor Shri Krishna no Bhagavad Gita e no Śrīmad Bhagavatam. Dessa maneira, torna-te um mestre espiritual e tenta liberar a todos nesta terra. Coleção Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 728. Só através da ordem e autoridade do Senhor Supremo Krishna é que alguém pode se tornar mestre espiritual, e não através da própria pseudo-erudição. Uma coisa é o mestre ser autorizado, a outra coisa é ele ser qualificado e competente. Por isso a gente repete aqui, né? Não tenha pressa de escolher um mestre espiritual, tenha pressa de entender a filosofia, tenha pressa de fazer serviço prático e amoroso a Deus. E depois que você entender a filosofia, né, Bimala, e praticar a filosofia, aí você escolhe um mestre espiritual, autorizado, qualificado e competente. O dever do mestre genuíno é unir o discípulo a Deus, Krishna. Um erudito ou meditador não tem potência para unir outro ser vivo a Deus, Krishna, caso esse mesmo erudito ou meditador não esteja unido a Deus, Krishna. Repetindo, ninguém pode dar o que não tem. Se a pessoa não tem Deus, como ela vai dar Deus se ela não tem Deus? Impossível. Embora muitos fãs de esportes assistam a competições de ginástica e aplaudam a exibição de difíceis proezas calistênicas, a suprema personalidade de Deus, Krishna, não é semelhante a espectador de ginástica, e ele não aplaude a calistênia exibida por pessoas tolas em nome de yoga. Jai Prabhupada.
Pessoas tolas em nome de yoga, né? Ginástica, Bímola. Essas difíceis proezas calistênicas, o que será isso? Coisa boa não deve ser, não. Calistênicas, tá, não vou, depois a gente vê. Tampouco a suprema personalidade de Deus, Krishna, fica impressionado com as tentativas medíocres no campo da especulação filosófica, visto que o Senhor Krishna já deu a sua própria opinião no Bhagavad Gita. Shrinu me paramam vacha. A palavra de Deus, Krishna, é paramam vacha. Em português, a palavra definitiva em conhecimento. E Krishna diz que Jagyatva neha bhuyo yadi gyatavyam avashishyate. Em português, quando conheceres este conhecimento, não restará mais nada a ser conhecido. Krishna também se referiu a seu conhecimento como Raja Vidya, o rei de todo o conhecimento. Se alguém não se torna um amante de Deus, Krishna, a sua conexão com Krishna ocorre indiretamente através da potência ilusória do Senhor Krishna. A ideia de que se pode atrair o Senhor Supremo Krishna através de mera ginástica, entre aspas, yoga, ou especulação tola sobre a verdade absoluta, é de certo um produto de Maya, a ilusão. Aquele que está relacionado com Deus, Krishna, através de sua ilusória potência externa, pode servir apenas como um mestre material para unir os seus ditos discípulos à mesma energia ilusória. Por outro lado, afirma-se no Bhagavad Gita 9.13 que Mahatmanas tumam partha daivi prakritim ashrita bhajanti ananya manaso gyatva bhutadin aviyayam. Aqueles que realmente são grandes almas renderam-se à potência interna do Senhor Krishna e podem, da mesma maneira, unir os outros à potência interna outorgante de prazer. O Bhagavad Gita descreve a grande alma da seguinte maneira: Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Em português, ele me conhece como a causa de todas as causas e de tudo o que existe. Semelhante grande alma é muito rara. A esse mestre espiritual que alcançou a compreensão madura de que Vasudeva é tudo, é que devemos nos render. Segundo Sri Narada Muni, Jo Vidwan Sagurur Hari, tal grande alma deve ser considerada a manifestação externa do próprio Deus, Krishna. E Krishna também confirma isto. Na verdade, afirma isto. Krishna também afirma isto. Acharyam Mavijnaniyam. Aqui é do Bhagavatam, Bimala. Esse verso aqui, tá, vou ler a tradução em português. Deve-se saber que o mestre espiritual sou eu mesmo, e não se deve jamais desrespeitá-lo de forma alguma. Ninguém deve invejá-lo, considerando-o um homem comum, pois ele é o representante de todos os semideuses. Bhagavatam 11, 17, 27. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, se o mestre espiritual não consegue destruir as dúvidas de seus discípulos mediante o conhecimento superior, o discípulo, pouco a pouco, ficará desanimado na vida transcendental. Tá vendo, Bima? Tá bom parar aqui, porque não vai dar nem tempo nem de ler, nem de explicar. Nem de ler a explicação. Quem sou eu para explicar alguma coisa? Página 225. Tá, canto 11, capítulo 3, verso 20 ou 21, um dos dois.
Tá, então você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, página 225, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links, é o primeiro link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Ah não, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna. Já está no fim, né? Depois vai ler o Néctar da Devoção. Você prometeu, já esqueceu? Eu tenho que te lembrar, tá bom, para variar, né? Deu certinho, a cabeça de pano com a cabeça de vento. 1, 2, 3, 4, 5. Paramos aqui, ó. Quando uma pessoa se torna famosa como um devoto do Senhor Krishna, a sua reputação nunca deve ser extinta. O Senhor Krishna Chaitanya, quando discutia com Ramanandarai, perguntou: qual é a maior fama? E Ramanandarai respondeu que ser conhecido como um devoto puro do Senhor Krishna é a fama perfeita. A conclusão, portanto, é que Vishnu Dharma, ou a religião do serviço prático e amoroso à suprema personalidade de Deus, Krishna, é destinado a pessoas que são introspectivas. Pela utilização própria do discernimento, a pessoa chega ao estágio de pensar na suprema personalidade de Deus, Krishna. Por pensar na suprema personalidade de Deus, Krishna, a pessoa fica livre da contaminação da associação defeituosa do mundo material e assim se torna tranquila. O mundo está numa condição perturbada por causa da escassez desses devotos pacíficos na sociedade humana. A menos que uma pessoa seja um devoto, ela não pode ser equânime com todos os seres vivos. Um devoto de Deus, Krishna, é igualmente disposto para os animais, os seres humanos e todos os seres vivos, porque ele vê cada ser vivo como parte e parcela do Supremo Senhor Krishna. Ele ama o próximo, ele não come o próximo. Qual o próximo? O próximo que estiver mais próximo: pato, galinha, vaca, porco, coelhinho. Nossa, é muita loucura, né? A barriga dessas pessoas se torna um verdadeiro cemitério de animais mortos. Tá, já parei de falar. No Ishopanishad está afirmado claramente: alguém que chegou ao estágio de ver todos os seres vivos igualmente, não odeia ninguém ou favorece ninguém. Um devoto não anseia possuir mais do que ele requer. Devotos são, portanto, akinchana. Em português, em qualquer condição de vida, um devoto está satisfeito. É dito que um devoto é equilibrado, caso esteja no inferno ou no céu. Um devoto é indiferente a todos os assuntos, além de sua dedicação no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Agora, na época dos políticos, você vai ver isso, quem é quem. Quem está em Maya
E quem não está em Maya? Quem não está em Maya exibe esse sintoma aqui naturalmente. Um devoto é indiferente a todos os assuntos, além de sua dedicação no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Esse modo de vida é o estágio de perfeição mais elevado, do qual a pessoa pode ser elevada ao mundo transcendental, de volta ao lar, de volta à morada eterna. Os devotos da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, são especialmente atraídos pela qualidade material mais elevada, bondade, e o sacerdote Brahmana qualificado é a representação simbólica dessa bondade. Assim, um devoto é apegado ao estágio de vida de sacerdote Brahmana. Ele não está muito interessado em paixão ou ignorância, apesar dessas qualidades também emanarem do Supremo Senhor Vishnu, e Krishna é o Vishnu original. No Śrīmad Bhagavatam, os devotos são descritos como Nipuna Budaya. Significa que eles são a classe de homens mais inteligentes. Não influenciado por apego ou aversão, o devoto vive muito pacificamente e não é agitado pela influência da paixão e ignorância. Pode ser questionado aqui por que um devoto deve ser atraído à qualidade da bondade no mundo material, se ele é transcendental a todas as qualidades materiais. A resposta é que há diferentes tipos de pessoa a existir nos modos da natureza material. Aqueles que estão no modo da ignorância são chamados de demônios. Aqueles no modo da paixão são chamados de outro tipo de demônios. Tem vários tipos de demônios, né, Bimala? Os piores demônios estão influenciados pelo modo da ignorância. E depois tem os demônios mais ou menos bonzinhos, né? Aqueles que estão no modo da paixão, isso. E aqueles no modo da bondade são chamados santos ou semideuses. Sob a direção do Supremo Senhor Krishna, essas três classes de homens são criadas pela natureza material. Mas aqueles que estão no modo da bondade têm uma chance maior de serem elevados ao mundo transcendental, de volta ao lar, de volta à morada eterna. Assim, todos os sábios que se reuniram na margem do rio Saraswati para tentar determinar quem é a deidade suprema predominante, ficaram livres de todas as dúvidas sobre a adoração a Deus, Vishnu. Todos eles depois disso se dedicaram no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e assim alcançaram o resultado desejado e voltaram à morada eterna. Aqueles que são realmente ansiosos para serem liberados do enredamento material farão o melhor por aceitar imediatamente a conclusão dada por Shukadeva Goswami no começo da coleção Śrīmad Bhagavatam. Lá está dito que ouvir a coleção Śrīmad Bhagavatam é extremamente propício para a liberação, porque é falado por Shukadeva Goswami. O mesmo fato é novamente confirmado por Sutta Goswami. Se qualquer um que viaja sem rumo dentro deste mundo material interessar-se em ouvir as palavras nectárias faladas por Shukadeva Goswami, certamente chegará à conclusão mais elevada. Simplesmente por executar o serviço prático e amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, será capaz de parar a fadiga da migração de um corpo material a outro perpetuamente. Em outras palavras, por ouvir propriamente a pessoa, se torna fixa no serviço prático e amoroso a Deus, Vishnu. Ela certamente será capaz de obter alívio desta jornada material de vida. E o processo é muito simples. A pessoa tem que dar recepção auditiva às palavras doces, faladas por Shukadeva Goswami
na forma do Śrīmad Bhagavatam. Espera aí, deixa eu tomar água. Outra conclusão é que nunca devemos considerar os semideuses, mesmo o Senhor Shiva ou o Senhor Brahma, no nível igual com o Senhor Vishnu. Tem gente que confunde, o filho primogênito de Deus, o Senhor Brahma, com Deus. É um Deus porque ele criou esse universo, mas não é o Deus Supremo. É por isso que muita gente confunde, Bimala, o filho primogênito de Deus, o Senhor Brahma, com Deus. Por quê? Ele é o criador desse universo, mas existem incontáveis universos. E Krishna tem um filho primogênito em cada um dos seus incontáveis universos. Comparar o filho primogênito com Deus é como comparar o vagalume com o sol. É onde eu estava, hein? Tá. Lê de novo. Outra conclusão é que nunca devemos considerar os semideuses, mesmo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, no nível igual com o Senhor Vishnu. Se fizermos isso, então, de acordo com o Padma Purana, imediatamente nos tornamos ateus. É o que mais tem, ateísmo, Na literatura védica conhecida como Harivansha, também está afirmado que somente a suprema personalidade de Deus, Krishna, Vishnu, deve ser adorado. O Mahamantra Hare Krishna ou qualquer Vishnu Mantra é para ser cantado sempre. No segundo canto do Śrīmad Bhagavatam, o Senhor Brahma diz: tanto o Senhor Shiva quanto eu mesmo estamos engajados pela suprema personalidade de Deus para atuar em diferentes capacidades sob sua direção. Na coleção Chaitanya Charitamrita também está afirmado que o único mestre é Krishna e cada um, em todas as categorias de vida, são serventes de Deus, Krishna, somente. Se a pessoa não é Krishna, com certeza ela é serva de Deus, Krishna. É porque só tem Krishna e os servos de Krishna, Bimala. Se a pessoa não é Krishna, então é serva de Krishna, consciente ou não, é serva eterna de Deus, Krishna. Eu sou um servo eterno de Deus, Krishna, Bimala. Claro que eu não tenho consciência disso, mas o rato, a barata, a cobra, a lagarto, todo ser vivo é um servo eterno de Deus, Krishna. No Bhagavad Gita está confirmado pelo Senhor Krishna que não existe verdade superior a ele, Krishna. Shukadeva Goswami também, a fim de chamar a atenção para o fato que entre todas as formas de Vishnu Tattva, o Senhor Krishna é 100% a suprema personalidade de Deus, narrou a história de um incidente que aconteceu quando o Senhor Krishna estava presente. Certa vez, a esposa de um sacerdote brahmana deu à luz a uma criança. Infelizmente, entretanto, justamente depois de nascer e tocar o chão, a criança morreu imediatamente. O pai, um sacerdote brahmana, pegou a criança morta e foi diretamente para Dwaraka, para o palácio do rei. O sacerdote brahmana estava muito indignado por causa da morte prematura da criança na presença de seus jovens pai e mãe. Assim, a sua mente ficou muito perturbada. Antigamente, quando havia reis responsáveis, até o tempo de Dwaraka Yuga, Dwapara Yuga, antigamente, quando havia reis responsáveis, até o tempo de Dwapara Yuga, quando o Senhor Krishna estava presente, o rei era passível de ser culpado pela morte prematura de uma criança na presença de seus pais. Similarmente, essa responsabilidade acontecia durante a época do Senhor Amachandra. Como já explicamos no primeiro canto do Śrīmad Bhagavatam, o rei era tão responsável pelos confortos dos cidadãos que ele tinha que ver se não estava nem mesmo calor ou frio excessivo. Quando Deus está satisfeito com a gente, tudo funciona direitinho, chove na hora certa,
Faz calor na medida certa, faz frio na medida certa. Não tem calor demais, nem frio demais, nem seca demais, nem chuva demais. Apesar de não haver culpa da parte do rei, o sacerdote Brahmana, cuja criança morreu imediatamente, foi para a porta do palácio e começou a acusar o rei, como se segue. O presente rei, o Gracina, é invejoso dos sacerdotes Brahmanas. Não vai dar tempo, Vilma. Tá bom. Já parei. Cortou a história no começo. Bom, amanhã no próximo programa a gente continua, se Krishna deixar, é claro. Parece que já li esse passatempo, mas é bom ler de novo, né? É bom ler sempre, para entender todos os detalhes. O principal detalhe é que um governante não deve ser impotente, como são todos ou quase todos no mundo, todos os governantes no mundo inteiro são governantes impotentes. Na cultura védica, um governante nunca é impotente. Tá, já parei de falar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavatam, no caso do Gita. No caso do Krishna Book, a única opção é ler na tela. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui. Os links, é o 6º link. Você clica aí, Krishna Book, encomenda o seu. Chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, né? Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalem Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalem
Diyavriti manti Pashanti panti kayanti Chiram jaganti Arandati maya sadhu Vala vigrahasya Govinda Adipusha Tamam bhajami Govinda Adipusha Tamam bhajami Govinda Adipusha Tamam bhajami Govinda Adipusha Tamam bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.